Olá, meus queridos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aqui nos Tarefeiros. Eu sou a Thaís Pimenta, psicóloga e tarefeira, e tenho muita alegria em estar aqui com vocês para a gente poder refletir, expandir a nossa consciência e trazermos um olhar de inclusão. A Casa dos Tarefeiros funciona somente com tratamentos agendados. Você pode entrar em contato nos telefones que aparecem no início ou no término do vídeo, se informar e realizar os seus tratamentos. Hoje nós vamos iniciar uma série falando saúde e bem-estar na atualidade. E esse nosso primeiro episódio nós vamos começar a ter um olhar de inclusão para a gente compreender o momento presente, para a gente conseguir entender e se situar com o que está acontecendo. E aí eu começo com uma pergunta: será que nós estamos vivenciando aqui na atualidade uma crise ou uma transição? O que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo com as pessoas? As pessoas estão perdidas, as pessoas estão desorientadas, perderam a noção de tempo e espaço. O que está acontecendo? Será que é uma crise? Não, meus queridos, nós estamos vivendo uma transição. E a tecnologia, ele é o ponto de partida para o início dessa transição, pois através da expansão que a tecnologia nos trouxe, através dos meios de comunicação digitais, eletrônicos e até meios de comunicação que nós vamos nos informando, isso trouxe uma expansão muito grande. Porém, a tecnologia em si, ela não é a solução. Ela é um meio, ela é um instrumento, ela não é o fim. E o que é o ponto de chegada, né? O que seria a solução? São as relações harmônicas entre as pessoas e o meio ambiente, entre as pessoas e o mundo com que está acontecendo. Então, nós precisamos de uma atualização. E com isso eu vou trazer um pouco da história aqui da nossa humanidade para a gente poder olhar, mas eu não vou muito longe, tá? Eu vou voltar aqui no final do século XVIII, início do século XIX, onde os meios de transporte eram feitos através de cavalos, pois não tínhamos ainda outro meio além dos de cavalos. Então, a grande dificuldade daquela época das pessoas que estavam engajadas em trazer uma solução para o coletivo eram como que as fezes dos cavalos que ficavam nas estradas causavam um transtorno, um mau cheiro, enfim, imagine, muitos cavalos indo, vindo, e aí eles pensavam que naquele momento a solução coletiva seria criar algo para suprir aquelas dificuldades, tipo uma fralda para cavalo, algo do gênero. Porém, mudando o século 1900, Henry Ford trouxe atualizado, ele trouxe um protótipo do carro, o primeiro automóvel. E aí, com isso, através disso, no primeiro momento ele foi chamado de louco, foi negado, não conseguiu investimento, ele não desistiu, resistente na época, resistente na atualização, aberto à atualização. E aí começaram a fabricação dos carros, e aí aquilo que estava todo mundo focado para olhar que era um problema, as fezes dos cavalos, o que aconteceu? Tanta energia jogada fora. E aí eu pergunto a você, será que você está com uma resistência aqui no momento presente ao olhar que nós estamos numa atualização global e não estamos passando por uma crise? O que está acontecendo é que nós temos notícias em tempo real do que acontece lá na China, no Iraque, na Bahia, com a sua vizinha, com todos. Nós temos uma conexão através da tecnologia. E todas as pessoas que têm essa
resistência, elas ficam meio que anestesiadas, e é muito comum a gente olhar, nossa, parece que as pessoas estão meio anestesiadas. O que elas estão precisando? De apertar a teclinha de atualização, de se situar o que está acontecendo aqui no momento presente. Será que elas estão querendo criar aí fralda para cavalo, criar soluções onde não precisam, quando na verdade precisa se expandir, abrir essa consciência? Vamos chegar aqui no século XX, né? Na mudança aqui, início do século XXI, já no início da era, né, da tecnologia, chegada dos telefones. Até então nós tirávamos muitas fotos e nós mandávamos revelar. Então a empresa Kodak, ela era uma empresa, um fenômeno de vendas com centenas de milhares de funcionários, mais de 120 mil funcionários no mundo todo, tal. Então uma empresa em expansão. O que aconteceu com a chegada dos smartphones, dos telefones? As pessoas começaram a tirar fotos, não revelavam mais. A Kodak no ano de 2012 faliu porque ela não se atualizou, não se preparou para o momento de transição. Vamos dar um outro exemplo que talvez você conheça. Nós temos também a Blockbuster, que eram locadoras de filmes, que se alugava num dia, entregava no outro. Então, eram empresas milionárias, porque isso era o que era importante naquele momento. Também não se atualizaram. O que aconteceu? Quebraram, faliram com a chegada dos streams, com a chegada de Netflix, Disney e tantos outros canais que trazem aqui na palma da sua mão, no seu celular, na sua TV, vários filmes que você pode ali alugar a assinatura e ver. Então, se nós não nos situarmos no momento presente, que nós estamos passando por uma transição e a gente precisa se atualizar, o que vai acontecer? Vai ter tantos desequilíbrios, tantas dificuldades, e muitas pessoas vão se sentir enfraquecidas, falidas, fracassadas, porque aquele modelo mental, aquele modelo comportamental de funcionar não cabe, não dá, não faz sentir, não traz sentido para que esse momento presente de expansão. Com a chegada da tecnologia, nós rompemos a barreira do tempo e espaço. Nós falamos com pessoas do outro lado do mundo, por exemplo, falamos com pessoas no amanhã. Como assim a gente fala com alguém no amanhã? Quando você fala com uma pessoa que está no Japão, que está 24 horas à frente do Brasil, na nossa cronologia do tempo, no Japão já é amanhã, por exemplo, numa terça-feira, às 7 horas da manhã aqui no Brasil, no Japão já é quarta-feira, 7 horas da noite. Então eles estão 24 horas na nossa frente. Isso não é magia, não. Isso é tecnologia, isso é expansão global que nós estamos. E o mundo está precisando de atualização. Uma pessoa que ela não se conhece, que ela não sabe que ela tem um potencial de emoções, de sintomas, de cuidados que precisam ser desenvolvidos, é uma pessoa que está resistente. E uma pessoa que é resistente, a resistência ela age nas pessoas como se fosse um anestésico. Então a pessoa tem muito esforço sem ter nenhum resultado. Não me diga que você é essa pessoa que está aqui resistente a esse momento e está esperando quando vai voltar as coisas normalizar. Não vão normalizar, sabe por quê? Porque nós estamos dando um upgrade, nós estamos numa transição para uma atualização de uma melhor versão do ser humano. Não dá para a gente continuar com a mentalidade fechada sem pensar na sustentabilidade. Ah não, eu uso aqui o meu lixo, eu ponho lá na porta de entrada, passo o lixeiro. Para onde esse lixo vai? O que acontece com esse lixo? Você recicla o seu lixo, pequenas ações que podem ser feitas e que já fazem a diferença. Eu reciclo o meu lixo e eu tenho uma consciência que eu falo, poxa vida, a gente gasta muito mais, tem o lixo do reciclável
é muito maior do que o lixo do orgânico, das coisas que precisam ir para os aterros para serem renovadas através da natureza. Agora, se a gente não toma uma consciência que a gente precisa pensar não só no individualismo, mas no coletivo, acontece grandes alterações aqui climáticas, o nosso meio ambiente pede socorro, o planeta pede socorro. E somos nós, seres humanos, que precisamos começar a nos atualizar, ter essa dimensão. Aí, o que está acontecendo com a Terra, essas alterações climáticas? Com o crescimento populacional, demográfico, o que aconteceu? Vários locais onde eram apenas natureza foram construídos, foram invadidos pelo homem, porém não teve um outro olhar ligado ao meio ambiente, à sustentabilidade, para trazer esse equilíbrio. Só que assim, não é a gente apontar o dedo, é a gente estender a mão e colocar as mãos na massa. O que a gente pode fazer? Recicle o seu lixo. Você não precisa ser um ambientalista para entender que essa pequena ação vai fazer uma diferença muito importante na sua vida e no mundo. Você não precisa ser um psicólogo para entender que as suas emoções impactam as suas decisões, os seus relacionamentos, mas você pode buscar se cuidar, trazer equilíbrio, trazer o mínimo de bem-estar material, mental, através de ações. Ou será que você gasta tempo só praguejando, falando mal, jogando energia fora, plasmando? Porque nós aqui que somos do meio espírita, que seguimos aqui o conhecimento, o estudo da doutrina espírita através dos livros de Kardec, que são um verdadeiro bálsamo, né? Um verdadeiro elixir para a gente poder expandir, para a gente poder renovar. Às vezes nós vamos perguntar: fulano, você já leu o livro? Ah, eu não tenho tempo. Ah, você não tem tempo? Então quem não tem, tá lá na resistência, né? Quem não tem tempo para buscar saúde, buscar bem-estar, se olhar, se cuidar, vai ter que arrumar tempo para remediar todos os rastros, todos os sintomas e somatizações que a sua ignorância vai causar na sua vida e no seu corpo. Você não precisa ser um educador físico para saber que a atividade física melhora, estimula, cuida do seu corpo, cuida dos seus sentidos. Não precisa ser um médico para saber que uma alimentação saudável é o que vai trazer um presente mais estabilizado, um futuro melhor. E que isso, as consequências talvez do que está acontecendo no seu corpo, na sua vida, não sejam processos obsessivos, não sejam mal olhado, inveja, mal dizer, não, sejam maus hábitos, seja a sua resistência em mudar, em se cuidar, em se atualizar. É um puxão de orelha? É um puxão de orelha a todos nós. A gente precisa começar a acordar, a gente precisa começar a entender qual que é o meu papel nessa transição, o que eu estou fazendo aqui, como que eu posso me atualizar. Poxa, o que eu posso fazer? Bom, então eu vou começar com pequenas práticas, reciclando o meu lixo, as minhas emoções. Não adianta você falar, existe um senso comum ligado, né, à questão da saúde mental, que é o ouro do futuro. Uma pessoa que está em equilíbrio mental, emocional, são as pessoas que vão trazer a renovação, a atualização, um futuro de bênçãos e transformação para o planeta Terra, porque uma pessoa que não se conhece, ela não tem empatia, ela não tem respeito, ela não confia. Aliás, isso é uma das questões da atualidade, a falta de confiança. Se eu não confio em mim, eu não vou confiar no outro. Então existem padrões coletivos e aí sim entram estados coletivos como se fossem nuvens energéticas de pessoas que estão no vício da fofoca, da maledicência, ou apenas do prazer a curto prazo de ter coisas assim, eu quero
o mundo que se lasque, eu vou cuidar de mim, vou tomar minha cerveja, jogo tudo lá fora mesmo. Eles que lutem, eles quem? O mundo não dá mais, o planeta Terra tá gritando e nós estamos nessa transição e a gente precisa começar através de pequenas ações, através de pequenos passos. Nós vamos expandindo, nós vamos crescendo, nós vamos nos melhorando. Então, meu irmão, minha irmã, se olhe com carinho, entenda, presta atenção que hábitos, que comportamentos você está tendo. Será que você está aí resistente? Será que você está criando fralda para cavalo na sua vida e por isso que as coisas não estão andando? O que você precisa olhar? O que a gente precisa olhar que ainda não estamos vendo? A Casa dos Tarefeiros é uma casa de cura, conscientização. Nós temos uma bênção espiritual de fraternidades universais, de inteligências cósmicas que nos banham com a força das estrelas, com a força do Criador, com a força das matas, da Mãe Natureza, com aquilo que tem de mais sagrado, de mais poderoso, de mais inspirador, renovador. Só que a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração e começar com pequenas ações. Cada um fazendo a sua parte. Vocês imaginem como no mundo nós temos um momento, né, da Copa do Mundo, onde as pessoas do mundo todo se reúnem, com certeza em um bairro do planeta todo, né, pelo menos em um, tem um televisor ligado vendo a Copa. Se as pessoas tivessem a consciência e vibrassem e se conectassem, vibrando, fazendo uma oração. O que é a oração? É orar com ação, não é só pedir, não é só, ai Senhor, que fulano não tem inveja de mim, Senhor, me proteja do mal olhado, me proteja de feitiço, Senhor, me abre os olhos para que eu possa começar a me enxergar, que eu possa começar a ver minhas fraquezas, minhas sombras, e o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar, como que eu posso contribuir com esse momento de transição, não sendo mais um agente de potencialização de fracasso, de discórdia, de fofoca, de maledicências, mas que eu seja um agente de transformação a serviço da vida, com energia, com força, seguindo a força do Mestre Jesus, que nos disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. É o momento da gente se empoderar, trazendo essa força, essa energia de ação, de benevolência, de esperança, de criação, de inovação. Não ficar aqui esperando. Então, é um puxão de orelha. Esse é o nosso primeiro episódio. Semana que vem vou falar um pouquinho da influência que a tecnologia traz no corpo humano, como que de alguma forma algumas pessoas estão tão alienadas, anestesiadas, e eu vou trazer aí algumas informações novas, porém antigas, que o nosso querido mentor, Dr. Antônio, nos trouxe. Então, te vejo na próxima semana, que você se sinta incomodado, incomodada, impulsionado ou empoderado a se apropriar, a ser a sua melhor versão e a se atualizar nesse momento de transição. Um abraço carinhoso. Tchau, tchau.